Trabalho de experimento da compactação no crescimento de plantas no solo, da disciplina Técnicas e Práticas de Geografia Física da Universidade Federal de Roraima. O que é o solo? O solo são partículas minerais e orgânicas depositadas em camadas denominadas horizontes, formada ao longo de milhares de anos, devido à ação da chuva, do vento, do calor, do frio e de organismos como fungos, bactérias e minhocas, que vão desgastando as rochas de forma lenta no relevo da terra. O processo de formação do solo é lento e paciente. São necessários cerca de 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. As principais qualidades físicas do solo. Existem diversos atributos que podem ser utilizados para mensurar a qualidade física do solo, como a porosidade total, a distribuição e tamanho de poros, a distribuição e tamanho de partículas, a densidade do solo, a resistência do solo à penetração. A gente também pode ter as cores, mas essas são as principais qualidades físicas do solo. Como o solo é composto? É importante lembrar que os solos são compostos de 2 componentes: o sólido, minerais e matéria orgânica, e o poroso, o ar e a água. O que é a compactação do solo? Segundo Hayek, a compactação do solo é definida como diminuição do volume de solo pela aplicação de força mecânica. Esta é causada por ações antrópicas em meio urbano e rural. Os fatores que causam a compactação podem ser classificados em externo e internos. O tráfego de veículos, animais ou pessoas são responsáveis pelas forças externas. Os ciclos de umedecimento e secagem, congelamento e degelo, expansão e contração da massa do solo respondem pelas forças internas. O que é e como ocorre a compactação do solo? A compactação do solo nada mais é do que um rearranjo das frações sólidas e porosas do solo. Nesse rearranjo, os espaços porosos com água ou ar são reduzidos e gradualmente substituídos por partículas sólidas. Consequentemente, há uma redução da porosidade do solo e um aumento das partículas sólidas por unidade de volume e, portanto, aumento da densidade do solo. A imagem nos mostra um impedimento do crescimento das plantas em solo poroso e em solo compactado. No solo sem impedimento, você percebe que a raiz ela está bem longa, ela infiltrou e a planta cresceu. No solo compactado, as raízes elas não penetraram no solo, então a planta ela ficou pequena. Para o melhor entendimento, segue o experimento de solo poroso e solo compactado. Olá, meu nome é Matilda Carvalho, da Universidade Federal de Roraima, e o objetivo desse vídeo é mostrar um experimento da disciplina Técnicas e Práticas da Geografia Física, da professora Luísa Bezerra. Então, como é que é para a gente fazer essa experiência? Então, a gente vai usar para mostrar a experiência, que é a compactação no crescimento das plantas no solo. A gente vai usar 4 kg de solo, né? Um solo já solto, próprio já para a gente fazer a experiência. 2 vasos de plantas. A gente vai usar a semente aqui do feijão, que é para a gente mostrar como é que ela cresce no solo solto e no solo compactado. A gente vai usar um regador de água. A gente também vai usar essa etiqueta para a gente colocar, identificar os vasos. E a gente também vai usar essa garrafa. Você pode usar aí também, se for o caso, aquele batedor de carne ou de alho, mas eu preferi usar a garrafa até para ficar melhor para fazer a compactação no solo quando a gente for começar a experiência. Então, para a gente começar primeiro, a gente tem que fazer a identificação dos vasos, que eu vou fazer aqui rápido.
gente faz uma bolinha. Ó, vai estar, a gente fica aqui no vaso. E aí a gente também coloca o solo por último. Então a gente identifica os vasos para começar o experimento. Então a gente vai abrir aqui o solo e a gente vai começar a experiência. Vou começar aqui pelo poroso, que é mais simples. Vou trocar aqui um pouquinho. Então a gente vai começar o experimento colocando nesse vaso, no primeiro vaso poroso, uma quantidade mais ou menos, a gente preenche de 70% do vaso desse solo. Deixei ele soltinho como ele está. Deixei ele aqui. E aí a gente vai para o segundo vaso. Nesse segundo vaso, a gente vai colocar uma camada de solo, molhar com um pouquinho de água e compactá-lo. Então vamos começar aqui. A gente vai colocar aqui uma camada. E aí a gente molha um pouco. Molha um pouquinho. E aí com a garrafinha a gente vai compactar o solo. A gente compacta bem compactado. Aperta bem o solo. Ele vai estar meio molhado. É para ele compactar melhor. Aí a gente tira. Coloca mais uma camada. Coloca mais uma camada. Vem o processo de plantar. Você afasta um pouquinho os dois solos. Afasta um pouquinho do segundo solo. E você pega mais ou menos, eu vou usar 5 para cada e espalha. Ao longo de 15 a 20 dias, esse experimento para ver como é que vai se comportar as sementes de feijões, como é que vai se dar o crescimento delas no solo poroso e no solo compactado. Esses vasos, eles vão ter que ficar em local com luz, então a gente escolhe uma sala, uma varanda, ele não pode ficar, ele tem que ficar nos locais bem iluminados para a experiência dar mais certo, para o desenvolvimento da planta ser mais rápido. Hoje eu vim aqui para mostrar como está o desenvolvimento das sementes dos feijões, que foi plantado no solo compactado e no solo poroso. Então, elas já estão nascendo. Então, a partir desse desenvolvimento das sementes, é que a gente vai notar a diferença. Hoje elas estão assim, e aí no dia a dia a gente vai acompanhando o crescimento para vocês verem a diferença. Então, só foi para mostrar como é que já está no terceiro dia. Mostrar o resultado do experimento dos feijões em solo compactado e em solo poroso. Como podemos perceber, o desenvolvimento radicular e emergências plântulas são afetadas pela compactação do solo, pois o solo compactado exerce resistência mecânica sobre as raízes, plantas e também diminui a aeração. No solo compactado, a planta ela não se desenvolveu bem. Por quê? Porque a compactação do solo fez com que as raízes não penetrassem direito no solo. Isso dificulta o crescimento da planta. Então a planta ela ficou pequena em relação ao solo poroso. Já no solo poroso, nós percebemos
que a planta ela se desenvolveu bem melhor, ela cresceu mais rápido. Por quê? Porque a porosidade do solo fez com que as raízes penetrassem melhor, inclusive os grãos se desenvolveram bem mais, eu coloquei quase 5 em cada um, e esse aqui as raízes penetraram, enquanto o outro teve uma maior dificuldade. Então a gente pode perceber que realmente o solo poroso é o solo ideal para se plantar, independente de ser feijões ou qualquer outra planta. Esse foi só um experimento.